Filmou tudo? Eu acho que sim, o fundo tava bem cheio de coisinha preta. Eu vou ficar aqui, tá? Aqui a aula sua. Não, Fernando, você vai aparecer aqui. Eu quero você lá na sala. Não, deixa eu aparecer, né? Já entrei já. Oi, pronto, tudo bem? Aula de ciência tava da hora, hein? A gente ia marcar um churrasco. Foram antes, a gente ia marcar um churrasco. Vocês saíram antes, né, Vitor? Pessoal, bom dia. Bom dia. Oi, Pro. Tudo bem com vocês? Sabia que quando eu vou em Mari, aí eu Saudade de todos vocês. Como é que tem passado? Oi, Ana Paula, oi, Vitória. Vitória do sexto C, né, Vitória? Vai ficar com a gente também? Oi, Camille. Gustavo, tudo bem? Oi, Pro. Oi, Pro. Vinícius, Thiago. Oi, Isa. Tudo bem? Oi, Pro. Oi, Carol. Yasmin. Oi, Pro. Não estou chegando, não estou chegando Oi, Pedro. Pro. Então, bom dia. Depois pode tirar o vídeo, ok? Bom dia, sou. Oi, Pro. Menina, tudo bem? Oi, Pro. Aluna. Luísa, vocês estão bem? Arthur. Arthur tem um monte aqui, né? A vontade de sair tá grande. Oi? A vontade de sair tá grande. Por quê? Ô, senhor, Oi, saudades da escola. Última, né, de 1 hora, senhor. entendi. Ô, senhor, Pro, a gente não aguenta mais. A educação física vai ser a quinta live que a gente vai fazer. ô, Mas senhor. vai ser mais tranquilo, tá, pessoal? Eu não Ô, sei Pro, se vocês sua aula vai ser de 1 hora igual a estavam última vez. sabendo, mas os professores estavam de férias, estão ontem aula. Então, por isso que acumulou entendeu? Ô, Pro, vai ser de quanto tempo sua aula? Oi? Quanto Fala, tempo vai ser Vinícius. sua aula? A minha aula hoje, Quanto tempo vai ser? pessoal, é de 1 hora. Vamos ver se a gente consegue terminar rapidão. Aí a gente tem um tempinho para tirar dúvida, tá bom? Bora. Maria. É sério, agora todas as lives de vocês são de 50 minutos, pelo menos, tá bom? A gente só não pode atrapalhar o próximo professor. Como a gente não tem aula meio-dia, então nesse período eu consigo finalizar com vocês até meio-dia, tá bom? Oi, Gomes, Guilherme. Oi, Fernando. Você tá bom, Fernando? Oi, Pro. Nossa, nem viu ele hoje, né, Pro? Fernando. Oi, professora. Ai, pessoal, então. Eu tenho uma boa notícia para vocês e uma má. Qual que vocês querem primeiro? Vai todo mundo tirar Amar primeiro. Primeiro. Má notícia. Notícia. Amar. Pra mim é ruim, tá bom? Não sei se vocês também vão achar, mas hoje é minha última aula com vocês. eu sei. Vai pra Alemanha? Alemanha. Tá indo embora, Vai pra Alemanha. continuar dando aula para vocês. Vai ser a Gisele, nosso Também professor? vou. Ó, deixa eu explicar algo para vocês. Prestem bem atenção. Enquanto se vocês puderem ficar quietinhos, fica mais fácil vocês entenderem. Alguém vai te substituir. A partir Tem alguém sobrando no microfone. Então vai pra Alemanha que dia? Eu não Alguém consigo te sobrando no entender. microfone. Desativou o áudio de todo mundo. A partir da próxima. O me falou já. Matemática. Você vai na crise? Saudade de você, Ou Nicolas. você vai depois? Pro, Saudade, Você ia falar saudade. que tava com saudade de mim, tá com saudade do Nicolas? Eu sou mais legal. Ainda tem que vir passar seu áudio. Valeu, hein? Professora, Pro, aconteceu uma saudade da treta Maria com o Fernanda Nicolas e a mãe dele. Aconteceu uma treta ali. Pro, você vai no meio da pandemia mesmo? Então, pessoal, a professora já tem tudo certo para viajar, eu só estou aguardando liberar a fronteira. Por isso que a gente ainda não tem a data exata de quando a gente vai estar ficando. Mas Quem vai ser a professora, Pro?
Quem vai ser a professora? A Gisele? Eu estava tentando localizar aqui as informações aqui. Gisele não, né? Pelo amor de Você Deus. vai ficar lá pra sempre, Pro? 10 anos. 10 anos. Enquanto Ai, eu Gisele. não tem data de retorno. Onde você vai? A professora está indo embora para a Alemanha. Professora, você não vai ser mais minha vizinha? Ah, Porque meu marido vai trabalhar lá agora. Pro, já aprendeu? Quem vai te substituir? Verdade. Prestem bastante atenção que eu vou falar com vocês agora. Pra depois Qual vocês que é a não boa ficarem- notícia? Quem pode substituir a professora, gente? A partir da semana que vem, prestem atenção. A partir da semana que vem, quem vai estar dando aula para vocês vai ser a professora da tarde, a professora Madalena. Então, as aulas online vocês vão estar tendo com a professora Madalena. As aulas presenciais, Poderia ser Gisele. informação para vocês vai ser a escola, mas ainda não está definido, tá bom? Então, eu sei que a definição que me precisa passar para vocês é que a partir da próxima semana vocês vão ter aula com a professora Madalena. Ela dá aula para a turma do sexto dia da tarde, ela entrou no lugar da professora Valéria. Então, assim, ela já está super antenada como é que funciona as aulas online. E a partir da segunda-feira que vem, então, ela assume as aulas do segundo bimestre, tá bom? Pro, poderia ser a Pro Gisele, né? Enquanto estiver as aulas, Eu vou ter que ver. a professora Madalena, tá bom? sopa de macaco, sopa de macaco. Uma pergunta que tá me faltando aqui. Cala a boca, Gustavo. Quer agredir? Ô, Sola, não precisa Cara, Ô, falar tira, tá de cara. É o seguinte, pode. eu não estou conseguindo liberar aqui o controle de Meu vocês. Deus. Então, eu quero que nesse momento vocês todos liguem Eu não tô estudando, não. para de soprar o microfone. Liga o áudio. Pessoal, vocês podem, por favor, Para de soprar o microfone, velho. Caraca, coisa chata. Gente, desliga o áudio, desliga o áudio. Vamos lá, pessoal. Deixa a professora ver se eu consigo fechar vocês aqui. Vocês fechem, por favor, o áudio de vocês, que essa ferramenta não está aparecendo para mim. E eu não sou mais eu que monto as reuniões, então tiraram essa ferramenta aqui para a professora, tá bom? Todos me ouvem? Todos me ouvem, sim? Então vamos lá, pessoal. Mais ou menos. Eu vou destacar o meu vídeo, ok? Para ficar mais fácil de vocês me ouvirem, tá? Assim, para vocês também, vocês vão acabar vendo mais a professora. Pessoal, eu tinha falado para vocês uma boa notícia. Boa notícia, então, que a gente vai conseguir encerrar o primeiro bimestre. Então, a partir de hoje, vocês estão liberados a fazer atividade avaliativa de matemática, tá? Eu vou focar exatamente no conteúdo que vai cair na P2 de vocês. Lembrando, pessoal, que essa atividade avaliativa, então, ela está substituindo a P2 que vocês iam ter no primeiro bimestre, tá? E aí, até semana que vem, a notinha de vocês já vai estar lançada lá no Galileu. Combinado? Alguns alunos já fizeram a prova da professora. Então, esses que já fizeram não conseguem refazer mais, tá bom? Então, já finalizou a atividade de vocês. Até assim, em cima disso que a escola decidiu só liberar a atividade avaliativa depois das lives. Então, a partir de hoje, vocês estão liberados para fazer, que aí vocês já tiram todas as dúvidas comigo. Vocês vão ver que é bem tranquilo, tá, pessoal? Todas as questões são de teste, ok? Então, são 5 respostas lá, vocês têm que escolher uma, só tem uma resposta correta, tá? Então, eu vou começar aqui com vocês, vou compartilhar minha tela. De novo, vou pedir para vocês não estarem mexendo nas ferramentas aí de anotação, tá bom? Então, pessoal, deixa eu ver se eu consigo já
desabilitar aqui para vocês. Beleza. Todos conseguem ver a minha tela aí? Ana Clara, tá conseguindo? Beleza. Então, a professora vai iniciar aqui, então. Eu tô. Beleza, muito bem. Pessoal, então vou começar iniciando aqui. Primeiramente, muito bem-vindo para todos vocês. Eu estava com muita saudade, né? Faz muito tempo que com as férias aí a gente acabou não se vendo mais, né? Então, depois, se a gente conseguir fazer a nossa revisão rapidão, depois eu quero ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês estão, tá bom? Vamos lá, pessoal, para a aula de hoje, só tá errado esse 7 aí, é data de 8 de maio, ok? Revisão do primeiro bimestre para 2, importante, a professora já tinha falado, somente fazer a atividade, isso não só para a atividade da professora de matemática, tá? Mas para todas as outras, pessoal, sempre deixa para fazer atividade avaliativa depois que vocês tiveram a live com o professor da matemática. Eu não fiz nada, eu vou fazer agora, que já acabou todas as lives. É isso aí. É o melhor que você pode fazer, porque assim você já tirou dúvida na live, entendeu? Vamos garantir 10 para todo mundo, né, pessoal? Não tiro 10 de jeito nenhum, principalmente na prova de matemática. Não, eu tenho certeza que você tira 10. Pessoal, hoje nós vamos ver, então, o módulo 2, rever os conjuntos dos números naturais e todas as operações com o conjunto dos números naturais. Quando encerrar a live aqui, a professora vai mandar isso aqui para vocês lá na Agenda Edu, tá bom? Nós já fizemos todos os exercícios desse módulo e já corrigimos, ok? Por isso que é só uma revisão mesmo. Expressões numéricas. E aí, pessoal, do módulo 3, nós vamos ver elementos básicos da geometria. O quê? Ponto, reta e plano, reta, semirreta... Pode tirar print? Pode tirar print? Eu vou mandar isso para vocês, pessoal. Pode ficar tranquilo. Vou mandar inteirinho para vocês. Eu já tirei. Não tem problema, mas a professora vai mandar, tá bom? E vamos encerrar na revisão com classificação de segmentos de reta, ok? Iniciando aqui, conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N maiúscula. Olha lá, bem bonito. E o conjunto dos naturais, então, ele é representado dessa forma aí, olha lá. Letra N maiúscula, entre chaves. O que está dentro desse conjunto? O zero e todos os números positivos, ok? Então, do zero em diante, 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito, está dentro do conjunto dos números naturais. E a gente tem algumas representações aí, olha lá. Tá bom? Lembrando, então, que dentro do conjunto dos naturais é o zero e os números positivos. Mas para noite, Rafa, né? Operações com os números naturais. Pessoal, a primeira operação que todo mundo já é craque aí para fazer, não é? Então, é a operação da adição, ok? Que corresponde juntar quantidades e acrescentar uma na outra. A subtração, que é o contrário, né? Ela é a operação inversa da adição, que ao invés de juntar, ela diminui, ela retira, ela exclui uma quantidade da outra. Então, na adição lá, a gente tem as parcelas, soma das parcelas, e o resultado é a soma ou total. Na subtração, só para a gente relembrar, a gente subtrai o subtraendo do minuendo, que é o menor do maior, e o resultado se chama diferença, ok? Então, vamos lá, na adição de dois números naturais, a ordem das parcelas não altera a soma. Essa é a propriedade comutativa da adição, ok? E na diferença, para calcularmos diferenças com os números naturais, é sempre necessário que o minuendo seja maior que o subtraendo, ok? Isso é importante, porque senão o nosso resultado não vai dar um número natural, que é positivo. Próximas operações com números naturais, para aqueles que gostam de tabuada, é a multiplicação, certo? Que a gente faz o quê? A multiplicação dos fatores. Nesse aí, pessoal,
a propriedade comutativa, ela também ela é funcional aí, porque a ordem dos fatores não vai alterar o nosso produto, certo? Então, por isso que também, como a adição, na multiplicação, quando a gente muda os fatores de posição, o resultado dá o mesmo, ok? Próxima operação, a divisão, que eu não tenho que falar, vocês são craque também na divisão, foram todos muito bens na divisão. Ela é a operação da matemática que reparte uma determinada quantidade em partes iguais. Também podemos considerar essa ideia para verificar quantas vezes uma quantidade cabe dentro da que foi dividida, ok? Na divisão, então, a gente tem o dividendo, que é o número que nós vamos repartir, o divisor, que é a quantidade de vezes que nós vamos estar dividindo, né? O quociente, que é o resultado dessa divisão, e o resto quando houver, tá bom? Que nem nesse caso aí, 16 dividido por 3, não é uma divisão exata, por isso que a gente acaba tendo um resto, tá bom? Algumas dicas importantes aí. Quando multiplicamos um número por zero, o resultado é zero. A divisão que possui resto zero, ela é chamada de divisão euclidiana, ou também a divisão exata, né, pessoal? Que a professora acabou de falar. Nunca podemos dividir um número por zero. Esta relação, pessoal, não existe, tá bom? O ato de dividir, ele precisa ser repartido. Então, se eu estou dividindo um número por zero, não está havendo divisão nenhuma. Então, há necessidade de se ter um divisor, que não seja o zero, ok? Aí, pessoal, potenciação é a nossa próxima operação. Ela é uma operação matemática que envolve a multiplicação de fatores iguais. Eu imagino que vocês conheceram essa operação esse ano, foi isso que a gente acabou trabalhando em sala de aula. E na potenciação, então, a gente tem uma base, o expoente, que fica aquele número pequenininho em cima da base, e o resultado disso é a potência. Pessoal, o que é a potenciação? A potenciação é quantas vezes o meu expoente manda a minha base se multiplicar. Olha lá, eu tenho 2 ao cubo. Então, eu tenho que pegar esse meu 2, olha aqui, como se esse meu A aqui é o 2, e o Nzinho é o 3, e eu vou ter que multiplicar o meu A a quantidade de vezes que o meu 3 está mandando. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2. Não é 2 vezes 3, pessoal. Lembra que a professora reforçou bastante isso com vocês na sala de aula? Então, o meu expoente nunca multiplica o cara que está embaixo. O meu expoente dá a ordem. Ele fala assim, ô 2, se multiplica entre você mesmo 3 vezes, ok? É assim que funciona na potenciação. Todo número natural elevado ao expoente 1, o resultado é o próprio número. 2 elevado a 1, o resultado vai ser 2. 5.453 elevado a 1, vai ser o resultado 5.453, ok? Prestem bastante atenção a isso aí, porque isso é coisa que vai cair lá na atividade avaliativa de vocês, tá bom? Olha lá, eu tenho 8 elevado à primeira potência, o resultado é 8. E nenhum deles altera esse resultado, tá bom? Outra dica importante, lembra que a professora falava que todo número elevado a zero é igual a 1? Olha lá, pessoal, então, independente do número, mesma coisa, 10.000 elevado a zero, o resultado vai ser 1. A minha potência vai ser 1, ok? Propriedades da potenciação. Isso aí a gente também trabalhou na escola com todos da sala presencialmente. Então, a gente só vai estar relembrando aqui. Olha lá. Multiplicação de potências de mesma base. Eu tenho 2 à quinta potência vezes 2 à terceira potência.
Então, olha lá, pessoal, como que a gente faz para chegar no 2/8. Eu divido, né? Eu decomponho a minha potência. Então, 2/5 potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Olha lá, eu tenho 5 vezes o 2, olha lá, 5 fatores. Multiplicando, aí eu vou também... Oh, meu Deus, fugiu a palavra aqui. Enfim, eu vou dividir ele aqui nos fatores. Olha lá, quanto que é 2 ao cubo? Então, é 2 vezes 2 vezes 2, ok? Se eu for colocar um do ladinho do outro, não é tudo 2 a base? Então, eu vou ter quantas vezes os meus fatores? 5 mais 3, 8 fatores. Então, eu posso fazer isso direto. Quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, conservo a minha base e somo os meus expoentes. Então, observe que para multiplicar potências com bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Ok? Olha lá. A professora colocou a regrinha aí na frente. Olha lá, a base são todas iguais. Olha lá, eu tenho base A no primeiro, A no segundo, e então meu resultado também vai ser base A. Depois eu só somo os meus expoentes. Ok? Segunda, então, é a divisão de potência de mesma base. Prestem atenção lá. Eu tenho 2/5 potência dividido por 2 ao cubo. Mesma coisa do de cima. A diferença é que a gente vai ter que dividir um pelo outro. Então, eu tenho aqui o posicionamento, né? Eu dividi, então, eu peguei o meu 2/5 potência e coloquei ele multiplicando. E a gente vê como que ficavam os fatores. E depois eu fiz a mesma coisa com 2 ao cubo. Pessoal, lembra que a professora falou que eu consigo dividir? Olha, 2 dividido por 2 não dá 1? Então, eu posso só cancelar. Olha lá que interessante. Quem que sobrou? 2 vezes 2. Então, 2/5 potência dividido por 2 ao cubo, o meu resultado vai ser 2 ao quadrado. Olhem aqui, pessoal, que interessante. Eu posso fazer direto isso aqui, olha. 2/5 potência dividido por 2 ao cubo é a mesma coisa, então, que eu subtrair os meus expoentes. Então, eu faço 2 elevado a 5 menos 3. O meu resultado vai ser igual aqui em cima. Então, toda vez que eu tenho divisão de potência de mesma base, o que que eu faço? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Ok? Próximo aqui, pessoal. Ainda em propriedade de potenciação. Potência de potência. Lembra quando a professora explicou que eu potencializo a minha potência que está dentro do parênteses? Aquela potência que está fora do parênteses, ela manda quem está dentro do parênteses se multiplicar entre ele a quantidade do expoente que está fora. Então, eu tenho 2/5 potência aqui dentro e o 3 lá fora. Olha lá o que aconteceu, pessoal, quando eu apliquei essa potência aqui dentro. Ficou 2/5 potência vezes 2/5 potência vezes 2/5 potência. Pessoal, multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, quanto que ficou? 2/15 potência. Então, olha que interessante. Se eu posso, se na multiplicação de potência de mesma base, quando eu divido ele, eu tenho potência de mesma base e eu tenho que somar, então é só eu fazer o quê? A multiplicação de uma potência pela outra. Olha aqui embaixo. Então, eu tenho 2/5 potência potencializado ao cubo. Então, eu vou pegar a minha base, que vai ser a mesma para todos, e vou multiplicar os meus expoentes. 5 vezes 3. Olha lá, pessoal, o resultado foi o mesmo. Então, observe que na potência de potência, conservamos a base e multiplicamos os expoentes, ok? Aí a professora também colocou aqui um resuminho para vocês, tá bom? Tudo isso eu vou estar mandando para vocês. Ainda em propriedades, potência de base 10. Olha lá, pessoal. Isso aqui é uma regrinha interessante, vocês vão usar sempre. Então, toda vez que eu tenho uma potência na base de 10, olha lá, a minha base aqui é o 10. Olha ele aqui embaixo. Todos eles é igual.
que eu faço? A quantidade que está no meu expoente é a quantidade de zero que eu vou acrescentar no meu número para eu encontrar a potência, ok? Todo número elevado a zero, todo número elevado a 1 é ele mesmo e todo número elevado a zero é 1. Essas regrinhas são importantíssimas e estão já lá na apostila de vocês. Operações com números naturais ainda, raiz quadrada exata de um número natural. Pessoal, isso aqui é interessante, vocês também vão precisar para avaliação de vocês, tá? A operação de elevar ao quadrado tem como inversa extrair a raiz quadrada. Assim, 3 ao quadrado é igual a 9. Então, podemos dizer que 3 é a raiz quadrada do 9, como a gente tem indicado aí. Raiz quadrada de 9 vai ser igual a 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, sempre o resultado de uma raiz quadrada, se eu potencializar ela ao quadrado, eu vou ter o carinha que está dentro da raiz, ok? Olha lá que interessante. Então, é assim que é nomeado, então, a radiciação. A raiz, que é a raiz quadrada, lá dentro eu tenho, em cima do meu radical, eu tenho um numerinho que é o índice, ok? Dentro do radical é o radicando e o resultado é a raiz, ok? Então, raiz quadrada de 4 é igual a 2, pois 2 ao quadrado é igual a 4, ok? E aí, lá na apostila de vocês, a professora também pegou aqui o quadradinho. Se as nossas imagens estiverem na frente, aí vocês arrastam, para vocês verem algumas das potências e raízes que são mais comuns para vocês trabalharem, tá? Então, eu tenho do 0 até o 10. Como a raiz é a operação inversa da potência, então eu já tenho lá na frente, olha lá. 1 ao quadrado igual a 1, raiz quadrada de 1 é igual a 1. 2 ao quadrado igual a 4, portanto, raiz quadrada de 4 igual a 2 e assim sucessivamente. Pessoal, não há necessidade de ter o índice na raiz quadrada, tá? Então, toda vez que vocês verem o radical e ele não tiver o número 2, ele é raiz quadrada, tá bom, pessoal? Não esqueçam disso, tá? A partir disso aí já é obrigatório o índice. Ainda com operações, só para a gente entender as expressões numéricas, tá bom? Expressão numérica é uma sequência de operações matemáticas, tá, pessoal? Então, agora a gente vai utilizar todas as operações dentro de uma única sequência de atividade. Deixa eu pegar aqui a minha apostila para ver um negocinho aqui rapidão. Pessoal, aqui em expressões numéricas, a gente precisa lembrar algumas regras. Olha lá, que a professora vai colocar aqui para vocês. Então, para a gente calcular uma expressão numérica, primeiro a gente precisa efetuar as raízes e as potências. Depois, a gente vai calcular as multiplicações e divisões e, por fim, adição e subtração, tá? Mas vocês já perceberam, e nós já vimos isso, que na expressão numérica a gente tem alguns sinais de associação, que são parênteses, colchetes e as chaves. E é nessa sequência que a gente precisa calcular na expressão numérica, senão o nosso resultado vai dar errado. Então, prestem atenção, a gente tem aí, olha, abrir o colchete, raiz quadrada de 100, porque não tem número no meu radical. Mais, abrir o colchete, 6 vezes 4, mais, abrir o parênteses, 30 menos 30 dividido por 6. Fechou parênteses, fechou colchetes e fechou chaves. Menos 2 elevado ao cubo. Pessoal, obedecendo essas regrinhas que a gente tem aqui embaixo, então a gente vai ter que partir primeiro da resolução da raiz e da potência. E depois nós vamos ter que fazer o quê? Sinal de associação, tá bom?
Olha lá que interessante. Então, a professora, o exercício aqui já está com as marcações do que foram feito primeiro. Então, primeiro calculou a raiz e a potência na primeira linha aqui. Eu fiquei, então, com 10, onde estava a raiz de 100. 8 no resultado da potência de 2 ao cubo. Os demais, pessoal, eu só reescrevi, ok? Na expressão numérica, a gente precisa reescrever os números que ainda não foram calculados. Ah, professora, eu posso fazer direto? Viu? É interessante o calcular direto, mas vocês precisam reescrever. A gente tem que fazer um passinho de cada vez, senão ela não é expressão numérica, tá bom? Então, vamos lá. Eu calculei primeiro 10. Na segunda linha, quem que eu vou calcular? Olha, eu posso calcular dentro do parênteses aqui a divisão e também posso calcular aqui dentro do colchetes a multiplicação, porque não vai alterar em nada. Então, aqui na terceira linha ficou 10, aqui na multiplicação 24 e eu resolvi aqui a divisão dentro do parênteses. Na terceira linha, o que eu calculei aqui agora? Eu calculei quem estava dentro do parênteses. Olha lá, pessoal, sempre vou reescrevendo os demais. Na penúltima linha aqui, ó, na antepenúltima linha, quem que eu vou calcular? Quem está dentro do colchetes, porque eu terminei aqui em cima o parênteses. Sobrou quem, então? 10 mais 49, que é o resultado do colchetes aqui. Menos 8, que está fora da chave. Quem que eu vou calcular? Dentro da chave, eu ainda tem o sinal de associação. 59 menos 8, o resultado final, 51. Vai ter expressãozinha lá na atividade avaliativa de vocês, tá? Então, é importante vocês gravarem essas regrinhas da expressão numérica. Módulo 3, pessoal, lá em elemento básico de geometria, a professora vai pontuar só o que vai estar caindo na atividade avaliativa de vocês, por isso que é revisão, tá? Então, vamos focar aqui, olha, em elementos básicos de geometria. A gente começou, então, esse módulo conhecendo o ponto, que é adimensional. Adimensional é que não dá para a gente medir o ponto. Lembra que a professora falou assim, o ponto é o suficiente para você fazer com a ponta do lápis, ponta da lapiseira, ponta da caneta, ok? Então, não dá para ser medido o ponto. Olha lá. Um exemplo fácil para entender a ideia de ponto é fazer uma marca com a ponta do lápis no papel. Não sei se vocês são craques em fazer, né? Então, só para a gente relembrar aí. Quando 3 ou mais pontos pertencem a uma mesma reta, nós dizemos que eles são colineares. Olha lá, pessoal, eles estão dentro da mesma linha. Lembra que a professora usou um exemplo para vocês na sala de aula? Que cada fileira que vocês tinham na sala de aula era considerada uma reta? E que todo mundo que estava naquela fileira eram os pontinhos? E que vocês estando na mesma fileira e sendo cada um pontinho, vocês estavam colineares? É isso aqui que nós estamos vendo agora, tá bom? Então, imagine que essa reta é a fileira que vocês são na sala de aula e cada um de vocês são um pontinho. Eu estou vendo aqui, olha, na minha tela, eu estou vendo a Ana Clara, Jordão, o Gomes e a Lorena. Então, digamos que vocês estão na mesma fileira na sala de aula. O Gomes está na frente da Lorena e atrás da Lorena a Ana Clara. Então, se vocês estão na mesma fileira, vocês são colineares, ok? É assim que a gente vai identificar os pontos quando são colineares. Toda figura geométrica é considerada um conjunto de pontos. Próximo, reta. Reta é um ente primitivo. Por 2 pontos distintos, a gente consegue construir uma reta, né? Isso é importante. Então, eu preciso de 2 pontos para construir uma reta, porque eu consigo já definir no espaço como eu vou produzir a minha reta. Então, eu tenho lá, olha, o ponto A e o ponto B, e consigo construir uma reta entre eles, então.
Vocês sabiam, então, que por um único ponto passam infinitas retas, igual a gente está vendo aí no ponto A, e que por 2 pontos distintos passa somente uma única reta. Por quê? Eu não consigo, a não ser que a outra reta seja de outra forma, mas por 2 pontos eu só consigo passar uma única reta. Não dá para ficar fazendo curvas, ok? Vamos lá. Semirreta. Semirreta, então, agora a gente vai se aprofundar um pouquinho na questão das retas. Então, da reta a gente parte para a semirreta, onde ela possui uma origem, mas é limitada no outro sentido. Isto é, ela possui um início, mas não tem um fim. Para representarmos a semirreta ao lado, usamos a anotação AB com uma setinha lá naquele sentido. Isso quer dizer que a reta começa no ponto A e passa pelo ponto B e vai embora. Professora, posso fazer o inverso? Pode fazer o inverso. A única coisa é que a nomenclatura vai ser BA e a setinha em cima. Ok, pessoal? Segmento de reta. Então, vamos lá. Reta, pessoal, ela tem a setinha dos 2 lados e ela não tem início e fim. Ela vem do infinito e vai para o outro lado do infinito. Na semirreta, ao contrário, ela tem uma origem e vai para o fim, infinito, ok? Então, ela tem uma origem, mas não tem um fim. No segmento de reta, ela é diferente. Ela é um pedacinho que eu fui lá e recortei da minha reta. Tanto que a professora colocou aqui para vocês uma reta, olha lá. Uma reta porque ela está vindo do infinito e indo para o outro lado do infinito. Mas como é um segmento de reta, eu cortei ela no ponto A e no ponto B. Então, pessoal, ela tem um começo e um fim. Então, como que eu faço a nomenclatura disso? A, B e só um tracinho em cima. Não posso pôr setinha, porque ela não vai para nenhum lado do infinito. Tá bom? Aqui, pessoal, o plano não tem fronteiras, ele é ilimitado em todas as suas direções. Sua anotação é feita com letras gregas. Aí a professora colocou uns exemplos aí para vocês, de alfa, beta e gama, ok? Então, assim a gente identifica o plano. Quando consideramos apenas uma parte do plano, nós temos uma superfície. Uma superfície plana é o chão onde a gente pisa, onde a gente consegue delimitar. A mesa do nosso trabalho, onde vocês estão trabalhando aí, em cima de uma cama, tudo isso é um plano, tá bom, pessoal? Classificação dos segmentos de reta. Pessoal, aqui eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque isso também vai cair na atividade avaliativa de vocês, tá? 2 segmentos são chamados de consecutivos quando a extremidade de um deles coincide com a extremidade do outro. Então, pessoal, olha lá. Eles são consecutivos quando estão coladinhos um no outro. Lembra, pessoal, que a professora brincou de dar a mão para o coleguinha na sala de aula? Vocês se lembram? Se eu consigo dar a mão para o meu coleguinha, então ele é consecutivo a mim. Agora, se ele está do outro lado do coleguinha, eu não consigo dar a mão para ele. Se eu não dou a mão para ele, ele não é consecutivo, ok? Então, se um segmento não está do lado do outro, se aonde termina um, o outro inicia, se não inicia, eles não são consecutivos, mas se estão coladinhos, sim, ok? Então, para ser consecutivo, olha lá na tabelinha que a professora colocou. Eles precisam estar de bracinho dado. O primeiro lá, olha, o AB está de mão dada com o BC, não é isso? O PQ está de mão dada com o Q e o S. Agora, o X e o Y não está de mão dada com o W e o Z. Então, é importante vocês focarem isso aí, que isso aí também vai ter na atividade avaliativa de vocês, tá? 2 ou mais segmentos são ditos colineares quando estão numa mesma reta. A professora já adiantou um pouquinho lá no ponto, e agora vamos focar isso aqui de novo. Para explicar melhor a palavra colinear, vamos dividi-la assim, em co mais linear. A parte co significa comum, eles têm algo em comum, pertence a algo. E a parte linear significa linha.
Logo, então, eles estão na mesma linha. Tem que estar na mesma linha. Olha lá, pessoal. Lembra que a professora falou que por 2 pontos passa uma única reta? Então, para eles serem colineares, eles têm que estar na mesma reta. Não pode estar fazendo curva, ok? Não pode estar fazendo ângulos. Então, olha lá. O segmento AB e o segmento CD, eles estão na mesma reta. Então, eles são colineares. Mesmo que entre eles eu tenho BC que está tracejado. O segmento OP e o segmento PQ também são colineares, porque eles estão na mesma reta. Agora, olha o último, pessoal. O segmento RS e o segmento SV, eles não estão na mesma reta, eles não estão na mesma linha. Lembra da mesma fileira que vocês sentam na escola? Eles não estão na mesma fileira. Então, não posso considerar que são colineares, ok? Outra coisa importante que vocês precisam relembrar aí, pessoal, o que é congruente quando eles têm a mesma medida? Representamos esses segmentos por meio do símbolo, esse aí que a gente está vendo aí, olha lá, pessoal, um sinal de igual com um tiozinho em cima, tá? Então, observando aqui essa tabela, o segmento CD, ele é congruente ao segmento DE. E o segmento EF, ele é congruente ao segmento FG. Eles têm a mesma medida, ok? Vamos lá para o próximo. A gente encerra, então, por aqui a questão da revisão, tá, pessoal? Isso é o conteúdo que vai estar caindo aí na P2 de vocês. Esquecem o feriado aí que ficou além aqui. Então, pessoal, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, que agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês, tá bom? De tudo que a professora explicou aqui, eu quero que vocês me falem agora quais são as dúvidas, e eu estou à disposição de vocês agora por mais uns 10 minutinhos para vocês me perguntarem o que vocês quiserem. Pode habilitar o microfone? Por exemplo... Eu falo o seguinte para a professora. Professora, é tal aluno que está falando para eu colocar nele aqui. Então, vamos lá. Primeiro, Guilherme. Tá. Eu tava com dúvida na potência. Espera aí só um minutinho. Vamos lá, deixa eu achar o Guilherme aqui. Fala com a professora, Guilherme. Aqui. Eu tava com dúvida na potência. Ah, ok. Então, Guilherme, vou compartilhar aqui com você a parte da potência. E você me fala qual a parte que você tá com dúvida, tá bom? Tá bom. Beleza, vamos lá. Assim acho que pode já ajudar os demais. Come. Qual que é a sua dúvida na potenciação, Guilherme? São aquelas letras lá, sabe? Não, meu bem, isso aqui é só para representar isso aqui, ó. Mas é disso aqui que você trabalha, ó. 2 ao cubo é igual a 8. A professora colocou as letrinhas aqui como se esse 2... Não, fosse... então, essas letras que, por exemplo, às vezes eu me confundo, coloco 2 vezes 2, aí eu coloco 4. Aí eu erro tudo. Se for 2 ao quadrado, vai ser 4 mesmo. O que você tem que entender é que o expoente, ele nunca multiplica quem está embaixo. Ele dá ordem. Lembra que a professora falou que ele manda? Vocês lembram que a professora falou na sala de aula do ratinho do Ratatouille que ficava na cabeça do Linguini? Sim, do Ele mandava o Linguini fazer as coisas, não é? Uhum. Era ele que fazia o ratinho? Sim. Não, ele mandava fazer... O Linguini fazia comida, não era isso? Ele mexia o cabelinho aqui dele e ele mexia a mãozinha, mas quem fazia era o Linguini, não era o ratinho. Lembra?
Sim. Então, é a Eu mesma tenho uma coisa. Olha dúvida. lá, Guilherme. Eu tenho 2 ao cubo. O expoente vai falar para o 2. Se multiplica 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Não pode ser 2 vezes 3. O 3 só manda o 2 fazer. Ele falou 2. Se multiplica aí por você mesmo 3 vezes. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Então, esse numerinho aqui, que é o expoente, ó, ele nunca vai multiplicar o cara de baixo, ele só dá a ordem. Entendi. Beleza? Uhum. Eu tenho uma O dúvida. próximo era o Gomes, não é isso, Gomes? Era. Fala, Gomes. Nas linhas colineares, por exemplo, tem uma linha que está tudo ligado. Só que elas estão fazendo tipo curvas, tipo uma cobra, assim. Elas continuam sendo colineares ou não? Não. Não? Se não tiver... Só um minutinho, que a professora fechou aqui sem querer. Olha lá. Se eu não tiver Se ela não estiver na mesma reta, não é colinear. Lembra que a professora fez? Deixa eu pegar aqui a tela que fica mais fácil para você entender. Aqui. Olha aqui, tá vendo? Você consegue ver a professora mexer o mouse Sim. aqui? Sim? Sim. Olha aqui, olha. Eles até estão ligadinhos, mas eles não estão colineares porque tinham que estar na mesma reta, igual aqui embaixo, ó. Mas eles não estão. Então, se não está na mesma reta, ele não é colinear. Lembra de linear? É linha. Ele tem que estar na mesma linha. Ok? Se não estiver na mesma linha, não é colinear. Tá bom? Beleza. Diferente de consecutivo. Ele pode não estar na mesma reta, mas pode estar de mão dada. Lembra? Sim. Então, consecutivo é possível. Colinear não é. Tá bom? Tá. Mais alguma dúvida, pessoal? A Camille, eu. Camille. Fala, Camille. Então, eu tô com dúvida na potência de potência. Potência de potência. Vamos voltar lá no slide para ficar mais fácil para entender. Aqui, Camille, qual que é a sua dúvida? Se eu fosse fazer essa conta, eu não saberia como fazer. Toda vez que eu tenho uma potência dentro do parênteses e fora dela outra potência, eu vou conservar o meu numerão maior e vou multiplicar os 2 numerinhos pequenos em cima. Ok? Tá. Então, eu tenho lá 2 elevado à quinta potência e isso tudo está potencializado ao cubo. Então, eu vou conservar o meu 2 grandão. Olha ele lá embaixo. Você consegue ver aqui o mouse da professora? Sim. Não. Se mexendo? Sim. Sim. Deixa a professora fazer um negócio aqui. Pro, peraí, eu não tô conseguindo te ouvir. Não me ouve? Não, tem alguém que tá falando, eu não sei, eu Então, não tô pessoal, se conseguindo te vocês ouvir. puderem fechar o microfone, aí quando a professora falar, quem tiver mais dúvida, aí vocês liberam, tá bom? Ô, professora, você tá me escutando? Sim. Ah, É o Nicolas. é porque pra mim tá parecendo que eu tô mutado, mas sei lá. Tá parecendo o quê? Você consegue Quando ver? eu não tô mutada, parece que eu tô mutada. Quando eu tô mutada, parece que eu não tô mutada. Camille, olha aqui na tela da professora. Você consegue ver meu mouse mexendo? Sim, consigo. Então, olha aqui, Camille. Então, eu vou conservar o meu 2, que é o grandão, ele é a minha base. E vou multiplicar os meus numerinhos que são pequenininhos, que estão em cima. Olha lá. Tá bom. Então, eu vou fazer 5 vezes 3 e vou manter eles numerinho pequenininho, porque eles são potência do número 2. Ok? Tá bom. Então, toda vez que você tiver potência de potência, você vai conservar a base e multiplicar os expoentes. Ok, pessoal? Entendi. Beleza? Quem mais tem dúvida? Libera o microfone e fala o nome do aluno. Quem, pessoal? Alguém mais tem dúvida? Ai, eu tenho mais uma dúvida. Fala, Camille. Assim, eu esqueci como faz as contas com o colchete, o parênteses e o outro, e quando você explicou eu não entendi direito. Vamos lá, deixa a professora pegar aqui. Essa parte aqui, né, Camille? É.
Camille, ó, presta atenção. Eu tenho que sempre efetuar essa sequência de cálculo. Então, primeiro raiz e potência, depois multiplicação e divisão. E, por último, adição e subtração. Só que quando eu tenho ordens de sinais de associação, eu tenho que respeitar. Primeiro eu calculo os parênteses, depois os colchetes e, por último, as chaves. Então, olha lá, eu posso calcular todas as potências porque elas não vão interferir no meu resultado. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui nesse exercício é calcular a raiz e a potência. Então, raiz quadrada de 100 virou 10 aqui embaixo. E a raiz, 2 ao cubo virou 8, porque 2 vezes 2 vezes 2 não é 6. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Ok, pessoal? Entendi. Aí, Camille, beleza. Tem mais potência e raiz para calcular aqui nessa linha? Não tem. Não. Então, agora eu vou começar a calcular dentro dos meus sinais de associação. Então, primeiro a parênteses, depois o colchetes, por último as chaves e sempre respeitando as ordens das operações. Ok? Entendi. Isso aqui tem que decorar, tá? Ó, as ordens dos sinais. Primeiro, parênteses, depois colchetes e, por último, chaves. Nas ordens das operações, primeiro raiz e potência, depois multiplicação e divisão e, por último, adição E subtração. Ok, Camille? Entendi. Isso a professora vai estar mandando para vocês na Agenda Edu. Pede para a mãe baixar lá que vai ajudar bastante na hora de fazer a atividade, tá bom? A gente tem. Não pode sair? Tá, É que então. aqui a professora já concentrou tudo que vai cair na prova, tá? Então, se vocês quiserem baixar lá depois da Agenda Edu, vai ficar mais fácil. Alguém mais tem dúvida, pessoal? Camille, você entendeu o que a professora explicou agora? Entendi, Pro. Ó, é regrinha, tem que gravar isso aí, tá? Decora mesmo. Alguém mais tem dúvida? Nicolas? Não, Pro. Não? Deixa eu ver quem mais. A Ana Paula tem uma mãozinha aqui. Tem dúvida, Ana? Não, não tem. Vamos lá, quem mais? Tá todo mundo com o vídeo desligado? Deve estar todo mundo dormindo. Pro, eu não. Eu tô Tá não, quase né? dormindo. Pessoal, então eu vou interromper aqui a minha tela e vou conversar um pouquinho com vocês. Agora eu quero entender um pouquinho de vocês, como é que vocês estão, tá bom? Pode me liberar o áudio. A nossa aula toda foi gravada, ok, pessoal? Isso vai estar disponibilizado para vocês no YouTube. Eu vou estar mandando todo esse conteúdo para vocês via Agenda Edu. E eu quero deixar claro que eu vou sentir muito saudade de vocês, de cada um. Eu gostaria muito, muito, muito de poder dar um abraço em vocês, assim, pessoalmente. Porque meu Abraço virtual, Pro. tá destruído por não conseguir falar. Você volta pra escola de novo? Como que é? Você volta pra escola de novo? Ai, eu não sei, Ana. Espero Ô, que um Pro, dia sim. Vamos ver lá Ô, na Pro, frente. como que o Fernando conversa com os amiguinhos? Como que ele vai conversar com os amiguinhos? Ah, É verdade. WhatsApp vai estar liberado para vocês, tá Eu bom? vou conversar com Que Não, línguas Pro, eles na falam lá? escola. Eles falam alemão. Na escola dele, ele não vai pra Alemanha. Ué? Ah, ele vai, mas ele vai fazer um intensivo de alemão lá, Gomes. Ah, tá, entendi. Intensivo de Ô, alemão. professora, nem conversei com ele, vai ter como. Meu celular explodiu, pareceu uma bomba nuclear. Do nada, Eles explodiu. oferecem curso para estrangeiros. Professor, você vai voltar pra visitar a gente algum dia? Quem que tá falando? A Rafa. A Rafa e a Gi. Qual que é a pergunta, Rafa? Professor, o Fernando vai estar em outro país, né? Eu vou continuar jogando com ele. É isso aí, pessoal. Quero ver seu bingo, um Pro, as bilhão gêmeas de perguntaram. Pro, as gêmeas perguntaram se o você vai WhatsApp da voltar um dia. professora, a professora adicionar a professora no grupo de vocês, pode adicionar. A gente vai compartilhando fotinhas de lá, a gente vai se vendo. Gostaria muito de ver o crescimento de vocês. Estou à disposição de vocês para vocês precisarem, tá? Foi muito, muito bom mesmo dar aula para Você Se vai ser jogar com professora ele, lá na 400 Alemanha? milhões de... Não é porque eu estou me despedindo de vocês, mas
eu tenho aqui 2 sexto ano que vou falar muito bem de vocês. Vocês são muito bons, viu? Você vai ser professora na Alemanha? Ó, não sou só eu que falo, tá? O pessoal tem elogiado muito vocês. Você vai ser professora lá na Alemanha? É, você vai... A professora lá, por enquanto, vai estudar alemão. Ah. Bastante, né? Porque eu para poder dar aula, eu preciso saber alemão. Como é que você vai fazer para ir no meio da pandemia? Isso agora, já até mudei de casa, estou só esperando as coisas liberarem pra gente ir. E você vai morar num hotel até você conseguir uma casa? Sim. Mais alguma dúvida? Viu, gente? Aproveitando que vocês estão aqui, mas é isso. Para de soprar no microfone, pelo amor de Deus. Para mostrar a professora. Quem tem os gatos? Quando acabar a quarentena, o Jefferson falou que vai fazer um churrasco. Eu vou fazer hambúrguer. Espero estar aqui ainda. Naquele churrasco vai ter hambúrguer, Sora. Ô, Pro, por que você não vai dar mais aulas se você não vai para a Alemanha na crise? Como que é? Por que você não vai dar mais aulas se você não vai na Alemanha na crise? Ou você vai na crise? Porque a direção achou melhor eu não interromper o ciclo de vocês. Como vocês estão entrando no segundo bimestre a partir de segunda-feira, ela prefere que já esteja com o professor que vai estar na escola, entendeu? Então, se, por exemplo, na realidade, eu vou estar na escola só até dia 28 de maio. Então, depois disso, eu não vou mais. E o Fernando também não vai continuar? O Fernando vai continuar até a gente ir embora. Ah. Essa é a Nina. Oi, Nina, minha Nina. Nossa. Oi, Nina, tudo bem? Bonitinha. Vou pegar uma pantera. Minha cachorra tem medo desse gato aí. Vem cá. Que bonitinho o seu gato, Pro. Gostou da minha Nina? Meu Deus. É, que fofa. Eu não gosto muito de colo. Pro, obrigado pela minha homenagem. Obrigado. Você gostou, Nina? Gostei, obrigado. Pode você, homenagem mesmo. Vai, Nina. Tchau. Ô, Pro. Esse é meu pai. Esse aqui é o Pantera, conheça ele. Nossa, que coisa linda! Ô, Fernando, tá preparado? Joga. Cadê o Fernandinho? Tá aí? Cadê o Fernandinho? Fernando tá preparado. Preparado. Eu vou levar uma chatinha. Pro. Vocês vão levar o gato? O cachorrinho dela, que lindo! Pessoal, que delícia, hein? Bom, enfim. Então, Oi, Fernando. Então, eu vou finalizar aqui com vocês, tá bom? Um grande abraço. Estou à disposição de vocês peguem o meu número de WhatsApp do Fernandinho. Tá muito feliz, tá bom, pessoal? Olha, meu filho! Pro, eu fiz uma homenagem pra você. Fazendo explosão no TikTok. Ah, eu vou ver lá, tá bom? Minha filha tem TikTok, eu vou ver. Pro, deixa eu te... Não, na verdade não é no TikTok, é em outro aplicativo, mas eu te mando o vídeo. Ai, por favor, pega o WhatsApp com o Fernandinho, tá bom? Pro, você quer conhecer um cachorro muito folgado? É o meu. Nossa, Pro, olha meu bebê! Ô, Pro, essa daqui dorme. quem dorme com quem? Agora eu entendi. Olha, do Pedro, que lindo. Tô entendendo. Você conheceu um gato muito folgado? É o meu. Beijo, Pro. A minha não gosta muito de abraço. Nossa, Gomes, seu gato é lindo. Tu tá em cima do meu fone. Até aumentar ela. A professora é ela. Ó, Pro, olha minha gatinha. Ai, é muito gata essa gata, né? Essa cachorrinha, ela dorme o dia inteiro. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Tchau, gente. Olha. Tchau, Pro. Beijo pra vocês, viu? Tchau, Pro. Ana, boa atividade avaliativa. Tchau, Pro. Que vem a gente lança a notinha de vocês, tá? Obrigada. Deus.
Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Boa viagem. Obrigada. Boa viagem, Pro. Obrigada. Tchau, tchau, Rafa. Tchau, Gi.